Vamos lá, o que é trim sheet? Lembra a textura tile da semana passada? A textura tile, o que ela é? Ela é uma textura de um material só, ou seja, uma textura de madeira, uma textura de pedra, de ferro, só que ela se repete, ela se encaixa como um quebra-cabeça, né, em todas as direções. Se você colocar ela, repetir ela para cima, repetir ela para baixo, ela vai sempre se encaixar para os lados. O trim, ele segue mais ou menos esse mesmo conceito, só que o trim, ele repete só numa direção. E o porquê disso? O trim sheet nada mais é do que uma textura, né, que tem vários materiais. Ele é dividido em várias partes. E aí ele continua tile, só que só numa direção, ó. Então ele continua tile para os lados. Então o trim sheet ele vai ser tile, ou seja, ele vai encaixar só numa direção. Por quê? Porque esse lado aqui vai ser igual a esse sempre. Então se você colocar uma lado da outra, ela sempre vai encaixar o trim sheet. Agora para cima e para baixo, ele não encaixa. Então esse azul não vai conseguir encaixar nesse amarelo aqui. Porque como cada faixinha dessa é um material, aqui em cima pode ser, tipo, sei lá, madeira e aqui embaixo pode ser pedra. Então ele não repete pra cima e pra baixo, só repete pros lados. Ele pode repetir pra cima e pra baixo se você virar esse tile, né? Em vez de você fazer ele na horizontal, fazer na vertical. Mas aí ele para de encaixar horizontalmente, ele passa a encaixar verticalmente, certo? Uso bastante o Wellington. Eu fiquei eu trabalhei num projeto que eu fiquei 1 ano nesse projeto e eu só usei trim sheet, cara. Só usei trim sheet. Eu usei essa técnica que eu vou usar hoje. Qual que é a usabilidade dele, né? Como ele são várias... O tile, onde que ele é usado geralmente? Em superfícies grandes, né? Então, a gente usa tile para fazer chão, para fazer parede, para fazer tudo que é superfície grande e que é o mesmo material, você usa um tile. O trim sheet é quase o mesmo esquema, só que como você separa o trim sheet em vários retângulos, o ideal é você usar em objetos que tenham uma UV compridinha, uma UV... como posso dizer? Uma UV comprida, por exemplo, uma tábua. Igual tem aqui na casinha do Shrek, ó. Você pode ver que as tábuas, elas são todas verticais e são todas compridas, ó. Esse poste aqui, ó, ele é vertical e é comprido. As tábuas de cima também, elas são compridas. Todo objeto que é comprido, ele vai encaixar melhor no tile, porque no trim, desculpa. Porque no trim, as faixinhas são todas compridinhas, são materiais compridinhos. Ó, a corda também, apesar dela ser arredondada, quando você abre a UV dela, ó. Então, ó, tá vendo a corda aqui? A UV dela tá toda compridinha, então é mais fácil de você encaixar elas no trim. Qual que é a vantagem do trim, diferente do tile? O tile é uma textura para abrigar um material. O trim, ele é uma textura para abrigar vários materiais. Cada faixinha daquela pode ser um material diferente. Então, quando você tem, tipo assim, a gente vai fazer essa casinha inteira com uma textura só. Aí você fala, Guila, mas eu também poderia fazer essa casinha inteira com uma textura só. É só abrir as UVs, organizar e já era. Levar pro Substance Painter e texturizar. Sim, só que se você precisasse fazer uma outra casinha, nessa mesma linguagem que a gente vai fazer no final da live. Tipo, vou fazer um estábulo de cavalo. E aí é uma vila. A vila toda foi construída com o mesmo tipo de madeira, as mesmas cordas. Então vamos supor que você queira construir outras casinhas nesse mesmo estilo, usando a mesma madeira, usando a mesma corda, usando o mesmo tudo. Aí você teria que criar outra textura para texturizar aquela outra casa? Não, você reutiliza esse trim sheet, tá? Mesma coisa do tile. Você vai fazer uma textura para cada parede? Não, você faz uma textura que vai usar em várias paredes. Mesma coisa do trim sheet. O trim sheet você vai poder utilizar em vários assets, não em um só. Então é uma técnica para você economizar processamento, tá? Aí você pode usar tipo em poste, cara, tudo que for compridinho, cabo, corda, fio, putz, cara, tem muita coisa. Cano, dá pra você usar cano no trim. Então só pra vocês entenderem, a gente vai fazer o nosso, vocês vão entender no decorrer da live. Mas é basicamente isso, ó. É uma textura dividida em várias partes. Cada partezinha é um material. Ou cada partezinha corresponde a uma parte do asset, tá? Tem alguns tutoriais na internet, esse aqui é o mais famoso, que é do Polygon Academy. Ó, aqui pra vocês entenderem também melhor um pouquinho, ó. Você pode ter várias faixas e aqui você pode construir colunas, até escada, usando uma textura só. Você constrói um cenário inteiro. Vamos lá. E aí existem dois tipos principais de trim sheet, né? O que é inteiro trim sheet, ou seja, vai ser uma textura assim, toda dividida. E vai ter alguns trim sheets que são os trim híbridos. O que é o trim híbrido? Você fala, poxa, aqui, por exemplo, o cara dividiu em 2, 3, 4, 5, 6, 7 faixas, né? Mas vamos supor que eu não tenho tudo isso de material para usar. Eu queria um trim, mas eu queria, tipo, sei lá, trim de corda, por exemplo. Porque corda eu vou ter muito no meu cenário. Ou, tipo, corda, tábua, sei lá, 2 variações de tábuas. Então você vai ter, sei lá, 3 faixinhas. Você pode colocar 3 faixinhas aqui. Tipo, 1, 2, 3. E esse resto de textura, o que você vai fazer? Você pode colocar algum item que vai baking. Você pode abrir as UVs aqui
sabe? E bakear, fazer o bake de unique, né? Unique assets que a gente chama. Que é o asset que ele tem high poly e tal, ele vai sofrer bake e tudo mais. Então, você pode, tipo, dividir o trim. Uma parte você usa só pra trim, você usa pra essa textura que vai repetir em todas as direções. E a outra parte você usa como híbrido. Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui essa casinha, fosse fazer, deixa eu ver, sei lá, um rolo de papel higiênico aqui, ó. Fazer um rolo de papel higiênico, fazer, sei lá, uns posters aqui dentro, fazer qualquer objeto que eu vá ter um high poly e um low poly. Aí eu poderia, por exemplo, pegar meu trim, dividir no meio, e uma parte eu vou usar para bakear coisa e outra parte eu vou usar só para trim, tá? Mas assim, o trim híbrido é mais difícil de usar. Eu usei bastante nesse projeto que eu falei que eu trabalhei lá na Diorama, que eu trabalhei 1 ano nele, só usei trim praticamente. Todo asset eu dava um jeito de usar trim, velho. E teve um asset que é um asset bem grande, cara. Eu resolvi ele todo praticamente com um trim, tá ligado? Mas assim, quando você vai usar trim, você tem que planejar o que você vai fazer. Pra não chegar lá na frente e, puta, mas isso aqui ficaria melhor se fosse bakeado, por exemplo. Então, tipo, tem que planejar, certo? Por exemplo, se eu quero construir várias coisas usando trim, então, por exemplo, eu vou fazer uma vila, igual eu falei, né? Usando essa mesma linguagem, madeiras, umas toras de árvore com corda e tal. Aí eu recomendo não fazer trim híbrido, faz um trim específico para aquele cenário, sabe? E aí você fala, putz, mas meu trim, eu tenho uma textura muito grande para poucos materiais que eu vou colocar. Cara, dá um jeito, velho. Arranja outros materiais para você colocar nesse trim aí, sabe? Ou faz um trim menor, uma textura menor, em que você vai ter mais área de mapeamento, mas ele vai ser menor, então ele vai caber, sei lá, 3, 4 materiais de trim. Como que eu começo meu trim? Primeiro, algumas informações que eu passar aqui, se o cliente pedir trim, ele que vai te passar essas informações. Então, por exemplo, o tamanho da textura, o tamanho final da textura, e o texture density. Aqui eu vou usar um texture density alto, que é mais ou menos... Aliás, eu vou usar um texture density mais baixo. Eu vou usar... Deixa eu ver. Peguei aqui um quadrado de 1 metro, tá? Esse cara aqui vai ser o meu trim. A gente vai se guiar por ele. Bom, eu tenho aqui o meu quadrado, que vai ser o quadrado da textura, tá? Então eu tô imaginando uma textura que vai cobrir 1 metro, mais ou menos, de resolução. Então esse plane tem 1 metro por 1 metro. Aí que tá. Tudo vai depender de quanto você quer de variação. Se você quiser bastante variação, o que vai acontecer? Vamos imaginar que esse quadradinho aqui tivesse uma textura de madeira. Essas tábuas aqui, elas são grandonas, tem quase 2 metros de altura. O que acontece? Se fosse um arquivo que cobrisse 2 metros, um tile de 2 metros, você vê que aqui, com o de 1 metro, ele ia repetir, ó, porque ele ia aparecer 1 metro aqui, e esse mesmo 1 metro ia aparecer aqui de novo. Então, se você jogasse isso nessa tábua aqui, o detalhe que ia estar aqui, ó, ele ia acabar repetindo aqui em cima também. Então, você tem que pensar nisso. Esse asset tem 2 metros. Se você fosse fazer um trim para fazer uma cidade e tudo mais, seria legal você ter esse padrão de altura, pelo menos. Então, acho que aqui eu vou fazer com 2 metros também. Então, eu vou pegar esse plane aqui, ó. Eu vou fazer um plane de 2 por 2, que aí a gente consegue cobrir o asset todo e fazer várias outras casinhas e tal. Então, a gente tem aqui, eu já definimos a nossa altura aqui, né? Que vai ser mais ou menos 2 metros de cobertura. Ou seja, a cada 2 metros ele começa a repetir. Então, eu tenho 2 metros de textura única, sem repetição, sem nada. Totalmente única. Passou de 2 metros, ele vai repetir o que tá nos primeiros 2 metros, certo? Então, se eu fizer uma tábua de 4 metros, o detalhe que vai estar aqui também vai repetir aqui. Deu pra entender esse ponto? Por quê? Porque um arquivo de 2 metros são 4 arquivos de 1024. Ó, são 4 pequenininhos. Então, se eu fizesse só um de 1024 para 1 metro, para cobrir 1 metro, ele ia começar a repetir muito, porque o meu asset de altura ele tem 2 metros. Então, eu já fiz aqui um plane de 2 por 2, que ele já vai cobrir tudo. O que eu faço agora? Geralmente, a gente faz o quê? A gente faz a modelagem para depois fazer textura, certo? Em alguns casos, quando você vai fazer um asset normal, você vai fazer, sei lá, um carro, você faz a modelagem e tal, e geralmente lá na frente você vai pensar em textura. Tem algumas coisas que você pré-planeja antes, para já poder te facilitar na textura. Só que o grosso da textura você vai resolver na parte de textura. Quando você faz um trim, o ideal, principalmente se você vai fazer uma cidade, se você vai fazer vários assets que vão usar esse trim, o ideal é você planejar o trim antes de modelar. Aqui eu só modelei antes porque não ia ter tempo de modelar essa casinha na live, não ia ter tempo.
Então eu modelei antes, mas geralmente a gente planeja o trim antes. Bloca uns elementos, vê o tamanho das fitinhas lá do trim, das divisões do trim sheet e boas. Mas, via de regra, geralmente você vai ter que planejar o trim antes, tá? E tem algum jeito de você planejar o trim. Por exemplo, um jeito que eu acho legal. Então o que eu faço? Eu venho aqui uma nova layer e colo a minha casinha aqui, certo? Eu tenho aqui um Pure Ref, deixa eu pegar ele aqui. Eu tenho aqui a minha referência, certo? E aí a primeira coisa que eu faço é identificar diferentes materiais. Então, por exemplo, você vê que a madeira da porta aqui para a madeira daqui de cima tem uma coloração diferente. É leve, mas é uma coloração diferente. Então aqui eu já tenho duas variações de cor. Então o que eu faço? Sei lá, eu pego aqui o azul, o verde, e aí eu pinto aqui, pode ser bem grosseiro mesmo. Aonde que vai ter essa madeira mais alaranjada. Certo? Aí essa madeira provavelmente é a mesma do lado aqui, ó. Então eu vou pintar aqui do lado também. Aqui do lado também, vai ser a mesma cor. Não precisa ficar pintando tudo, sabe? É só um teco, só pra você se guiar depois. Aí, por exemplo, a porta é outra cor. Então vamos pegar aqui uma cor azul agora. Pintar a porta de outra cor. O telhadinho seria legal fazer de outro material, porque o telhado pode acumular musgo, pode acumular algumas sujeiras e tal. Então talvez seja legal fazer uma textura diferente, porque a gente pode reutilizar em outros telhados de outras estruturas. Então eu vou colocar aqui um rosinha. Pinto aqui, ó. Aí tem esse tronco de madeira aqui, ó. Parece um pouco bambu. Certo. E aí tem as cordas que eu vou fazer de azul ciano. E aí que tá, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 materiais já. Eu acho que dá pra gente meter mais um, que por mais que a gente não use tanto ele nesse asset, a gente colocar mais uma cor de madeira, mais uma tonalidade de madeira, vai possibilitar que a gente reaproveite isso em outras construções. Então, sei lá, eu tô fazendo uma construção, tipo uma casa mesmo. Então eu posso utilizar, por exemplo, eu quero pintar, sei lá, privada aqui, né? Que ela não tem cor, a gente não consegue ver. Acho que tem até aqui deve dar pra ver alguma coisa. Não dá pra ver muito não a cor. Mas a gente pode colocar mais uma variação de cor aqui, nessa parte da privada, já que ela tá aqui dentro, sofreu muita umidade, sei lá, inventa alguma coisa. Pra gente ter um trim bem completo. Então a gente tem, tipo, que agora deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 variações, tá ótimo. 6 variações. A gente pode reaproveitar em qualquer coisa. Vou fazer um portãozinho. Pô, vou poder usar esse laranja daqui, ó. Vou poder usar esse laranja pra fazer um portãozinho. Aí, sei lá, quero fazer, não sei, algum detalhe, algum adorno pra outra casinha. Você pode usar qualquer uma dessas 6 faixinhas, né? Lógico, tem umas que vai ser destinada pra corda e tal, aí não dá pra usar. Enfim, esse é o planejamento do trim, ó. Já defini meus materiais. Vou copiar isso aqui e colar no meu... E agora eu preciso saber como que eu vou cortar essas faixas do trim. Por quê? Porque a corda, ela é fininha, não é tão grossa. Essa coluna aqui, ela também não é tão grossa, ela não tem o mesmo tamanho que essa madeira, então eu não posso chegar e dividir em tamanhos iguais, por exemplo. Eu vim aqui, por exemplo, e sair colocando um monte de linha, ó. Então eu tenho que medir. Como que eu meço? Primeiro eu vou colocar aqui já as linhas. Vou colocar, acho que é 6, né? Não, 5 vai dar 6, isso. E aí eu pego esses elementos, duplico, por exemplo, jogo pra cá, deito ele. Jogo ele pra cá. Como a alveia desse cara não tá aberta ainda, então a gente tem que dar um espacinho a mais pra alveia aberta. Então aqui acho que dá mais ou menos certinho, ó. Não, talvez um pouquinho mais. Opa! Vou jogar um pouquinho mais pra cá, ó. Aí essa faixa aqui, que vai ser o amarelo, a gente vai colocar um material aqui, ó. Vou colocar um vertex color que é mais fácil. Então aqui já defini o tamanho da coluna. Qual que é a porcentagem de faixa que ele vai usar aqui do trim sheet, certo? Então pensa que eu tô pegando esse cilindro aqui e imaginando ele com a alveia aberta, tá? Então eu tenho que colocar um espacinho um pouco maior. Agora a tábua. Vamos copiar esse cara aqui, trazer pra cá. Vamos pegar uma tábua só, porque as tábuas têm mais ou menos a mesma largura. Então vou pegar esse cara aqui. Aí eu vou encaixar ele aqui pertinho, ó, desse cara, sempre dando um espacinho. E eu vou ver, ó, tá vendo que ele... Olha onde tá aqui a linha do trim e olha até onde vai a tábua aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Então eu tenho que pegar e mover um pouco mais. Só que aí um truque, ó.
a tábua, para você fazer um esquema que você não vê repetição. Quantos lados ao mesmo tempo você consegue ver de um objeto assim? 3. 1, 2, 3. Você nunca vai conseguir ver o outro lado, por exemplo, a face que está aqui embaixo e a face que está aqui atrás. Só que, via de regra, como a gente vai olhar a tábua sempre assim, ou meio que de ladinho assim, a gente sempre vai ver principalmente esse lado e esse lado. Então, o que eu faço? Aqui, para medir o trim sheet, eu meço essa parte de cima, que é o que está agora, e mais um chorinho para essa parte do lado. Porque se eu olhar para desse ângulo aqui, igual eu tô vendo aqui, ó, eu vou ver esse cara e esse cara, e eu ver que algum detalhe repete, vai ficar meio estranho. Então eu dou um chorinho a mais para poder grudar sempre essa face e essa face na UV. Por quê? Por que o outro lado não importa? Porque o outro lado eu nunca vejo, ó. Se eu tô olhando esse e esse, eu não tô vendo aqueles dois lá que eu tava vendo antes, ó. E se eu vejo esse e esse, eu já não tô vendo mais o outro lado. Então não tem problema se o outro lado repetir, entendeu? Se o outro lado repetir, não tem problema. Porque quando eu for olhar para ele, eu já não tenho mais um referencial de repetição. Se eu repito aqui e aqui, eu tô vendo a repetição, tô vendo os dois detalhes se repetindo. Agora, se tá lá do outro lado, eu não tô vendo. Então não tem porquê eu abrir a UV, a ponta de cabelo, a parte da frente e a parte de trás, entendeu? E esse aqui vai ser o verde, né? Agora vamos pegar a corda. Aí a corda, se você tiver algum pedaço de corda aberto, né, esticado, fica mais fácil. Mas aqui como eu não tenho, e eu só preciso da largura dela, vou colocar ela em pé. Na verdade eu vou pôr lá no canto. E de novo, como ela é um cilindro, eu tenho que imaginar ela aberta. Então eu não tenho que colocar aqui, ó, certinho na largura. Coloco o dobro, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Que aí ela vai abrir o cilindro, então eu tenho a corda aberta. Sem contar que isso te abre a possibilidade de fazer cordas mais grossas também, né? E tem o rosa e o azul, que também são tábuas mais ou menos do mesmo tamanho. O azul é do mesmo tamanho, ó, da porta. Então a gente dá um Ctrl D, duplica pra cá. E esse último aqui vai ser essa madeira rosa. Então é isso, ó. Nosso plane já dividido. O que eu faço com isso aqui agora? Vou levar isso lá para o Substance, tá? E aí que tá. Como que a gente vai proceder aqui com as texturas? Esse trim básico, eu não gosto de perder muito tempo com ele. Então eu pego a textura de foto pronta. Ó, tem esse site aqui, ó, textures.com. Ó, clica aqui em Library. E a gente vai procurar aqui em Regular Photos, madeira. Aqui. E aí eu vou achar aqui algo que combine com aquilo que eu tô fazendo. Eu gostei desse. Gostei desse. Esse aqui eu gostei, mas eu vou ver se eu acho outro. Aqui agora é só achar uma texturinha que você ache massa. Que você fala, pô, esse aqui é da hora, hein? Esse aqui. Certo. Então, se eu pegar aqui, ó, tá tudo separadinho, certo? As faixas. A gente pode usar também essa... Primeira coisa, a gente definir já quem vai aonde, né? Então eu vou dar uma blocada nos materiais aqui. Oh, verdade, mosquei. Faltou uma coisa, UV, pô. Mas aqui é fácil, é só vir aqui... Não, normal. Isso, pronto. Agora foi.